Municipal foi vencedor do Prêmio Internacional Global Teacher Award, que identifica e dá o prêmio ao professor que demonstra excelência no ensino. Oi, Henrique, conta mais pra gente, um bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Dia 28 de abril é comemorado o Dia da Educação. E a gente está aqui em frente ao EMF Duque de Caxias para falar um pouco do projeto Aula Pública. Projeto criado pelo professor Paulo Magalhães em 2016. E esse projeto já ganhou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Esse projeto consiste em quê, professor? Explica um pouquinho do que é. Olha, ele consiste em levar as crianças, né, os adolescentes, os jovens para a rua, para eles conhecerem um bairro, né? Se tornarem pertencentes a esse bairro. E com esse projeto nós conseguimos fazer com que melhorasse os índices de aprendizagem desses alunos. Então eles participam dessa aula pública, eles que indicam todo esse material. E a gente está sempre fundamentado no currículo da cidade, que trabalha a questão do território, da territorialidade, principalmente da cidade de São Paulo, que é muito importante. Então você adequa as aulas que eles teriam dentro das salas, do lado de fora, junto ao currículo que a escola define. Exatamente. Então, todo o currículo da geografia, principalmente, ela vai ser aprendida fora da sala de aula. E isso que torna uma coisa bastante importante, né, para os alunos. E aproximou não só os alunos, mas a comunidade da escola. Nós tivemos a melhoria até do fluxo aqui do bairro, né? Então, a gente dá essa aula em todas as partes da cidade, não só aqui na região do Glicério, no bairro da Liberdade, mas nós vamos para a Praça da Sé, nós vamos para a Prefeitura de São Paulo, nós ocupamos todos os espaços educativos da cidade. Então, isso é muito importante para essas crianças, para esses jovens. E eles se tornam importantes, eles se tornam pertencentes à cidade de São Paulo. Como é muito importante esse projeto, né, para essas crianças, para esses adolescentes. Legal. Então vamos entender na prática como é que funciona essa aula pública. Para onde que a gente vai, professor? Olha, a gente vai agora para Vila dos Estudantes, que surgiu a partir de 1910. Por que Vila dos Estudantes? Porque principalmente a Vila dos Estudantes, ela foi ocupada pelos estudantes do Lago São Francisco, que era chamada República. Então tinha festas aqui, até o Álvares de Azevedo, ele vinha nas festas aqui. Legal. Então a gente recupera essa história, né? E os alunos, quando eu conto essa história para os alunos, eles vão contando para suas famílias. Aí quando chega algum visitante aqui no Glicério, eles pegam os seus parentes e vai passeando por aqui, vai contando essa história. Então a gente está fazendo com que esse aluno conte a sua história também para a sua família. Então, por isso que a família ela se torna pertencente a esse projeto também, né? Aí participa da aula pública, a comunidade, os moradores, né, que tem aqui do bairro. Então, todo mundo participa. E são várias aulas que vão surgindo. Vamos supor, a gente tem uma aula importante sobre a questão dos pombos urbanos também, né? Nós demos aula sobre vários temas e os alunos indicam esses temas, né? Tudo dentro do currículo da cidade, da base nacional comum curricular também. Então vamos entender, vamos andar com a galera aqui, a turminha do 6º e 8º ano aqui do MF Duque de Caxias. A gente já está indo ali para a Vila dos Estudantes. Vamos chegar lá, o professor vai apresentar um pouquinho, ó. Professor, vamos lá. Aqui que você já vai apresentando, vai mostrando para a galera aqui, ó. Porque aqui ele não está tombado. Mas essas casas, elas são de 1910, que na verdade aqui era uma chácara que pertencia à dona Ana Machado. Ela vendeu, eles parcelaram e construíram essas vilas. Vila Suíça, Vila dos Estudantes. Então a gente conta essa história. Como eu falei para você, quem via nessas casas, né, nessas repúblicas, eram aqueles estudantes que estudavam lá no Lago São Francisco. E hoje o que acontece? Quem mora nessas casas são muitos estrangeiros, que só para vocês terem uma ideia, aqui no Glicério nós temos mais de 90 nacionalidades. E dentro da nossa escola são 45 nacionalidades. Legal. Então a gente vai contando todas essas histórias também. Deixa eu tentar falar com o aluno aqui, para ver o que eles acham dessa aula pública, do que é, vem cá, Luara. O que é para você ter uma aula fora da sala de aula, na rua, conhecer um pouquinho da história do bairro? Eu acho muito bom, né? Por causa que, tipo, se você fica dentro da sala de aula, você acaba ficando entediado, porque toda hora é só professor entrando e saindo, aula na lousa. Quando você sair um pouco, talvez algumas pessoas não saem de vez em quando de casa, e aí a gente sai e descobre as histórias das coisas, em que ano foi construída, quem comprou, quem era dono, para quem foi vendido, e tudo isso eu acho muito bom da aula pública. Eu gosto muito. Olha só, que legal. A ideia do professor, a ideia de fazer essa aula mais lúdica, essa aula faz com que os alunos se interessem mais pela aula, se interessem mais pelo assunto. Você percebe, professor, essa diferença do interesse do aluno quando você vem para a rua, quando está na sala de aula? Olha, o interesse é muito maior dos alunos, né? Eles me cobram nessas aulas públicas, né? Na verdade, essas aulas acontecem a cada 15 dias, mas eles me
cobram, né? Professor, vamos andar, vamos conhecer as vielas, as ruas, não só aqui da região da Baixada do Glicério, mas também a região aqui do centro, porque a gente está do lado da Praça da Sé. Vamos supor, eu já dei aula na Praça da Sé. Eles ficam encantados, né, com a gente conhecer a história da cidade deles. Então a gente percebe que o aprendizado tem melhorado bastante, como eu falei. Os índices de aprendizagem, houve uma subida muito significativa. Logicamente a gente deve não só à aula pública, mas aos professores da escola, à direção da escola, que é muito participativa, a questão da coordenação. Então é um grupo todo que participa dessa mudança, né? Logicamente com o professor. Então eu tenho todo esse apoio. Da Secretaria da Educação também tenho esse apoio para fazer esse projeto. E aqui é a Vila dos Estudantes, né? Então, professor, eu vou deixar o professor aqui continuar com a aula pública e daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de informações. Professor, pode seguir com a aula aqui. Rodrigo, é com você aí no estúdio. Valeu, muito bacana. Henrique Silva, obrigado. Boa aula aí para a turma. Exemplos legais para que possamos aí dividir com outros professores e outras escolas.